adorando ao Senhor com toda a expressão do nosso ser. Adorando ao Senhor agora com nossas ofertas. Você pode sentar um pouquinho. Queridos, Deus tem colocado algumas palavras no meu coração desde o tempo da Tabernáculos, quando a gente falou sobre alguns modelos e formas de oferta. E pessoalmente não gosto dessa interrupção da adoração para a oferta, porque a oferta é uma adoração, então nós estamos continuando a adorar, amém? E em toda essa fase difícil econômica que nós estamos passando no mundo inteiro, pós-pandemia, nós temos entendido, né, que o Senhor tem montado o seu quebra-cabeça no final dos tempos. E é muito importante que a igreja que entre dentro desse contexto. Eu queria falar sobre o ofertar nesse momento, um pouco só. Eu queria que você preparasse seu coração, se desarmasse, porque um dos nossos problemas que a gente precisa detectar é que a igreja, de forma geral, ela se queimou muito com a proposta de oferta. De dinheiro, falar sobre dinheiro no meio de um culto. A gente perdeu e a gente precisa resgatar isso, porque sempre a oferta, desde o Velho Testamento, foi uma forma de adoração. O incenso levantava. E o Senhor recebia aquele incenso ou não. Sempre. E Satanás, com todo o seu mecanismo, né, começou a acontecer muitos abusos, muitas coisas erradas no nível de finança, e muitos sofismas foram criados no nosso coração, e a gente tem uma resistência com isso, só que essa resistência tem destruído nossa vida financeira. E pela primeira vez assim, esse ano, eu tenho me lançado a estudar sobre isso e entender algumas coisas, porque eu sempre fui fechada para ministrar sobre dinheiro. É um trauma que eu tenho de Portugal. Mas eu entendo que nós precisamos entender o que fazemos e não fazermos porque é hora de fazer. E eu queria abrir esse texto com vocês, de Eclesiastes 11. Aqui. Eu estou olhando aqui o relógio, tá? Esse texto é um texto muito forte. Quando ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas. E pão é uma comida essencial. Ele não mandou você lançar o que estava sobrando no fim da refeição. Ele mandou você lançar aqui. Ele mandou você lançar em Eclesiastes. E quem escreveu o livro de Eclesiastes? Você sabe, alguém pode dizer? Os pastores aí? Foi? Hã? Foi o quem? Gente? É isso mesmo. Hã? Olha só, e ele era um homem da sabedoria, ou não? Ah, a sabedoria é muito bom quando nos convém, não é? Mas ele fala essa palavra assim, lança o teu pão. Não é lança aquilo, a tua sobremesa, e nem o que restou da tua refeição. Lança aquilo que é essência para você. Lança o teu pão sobre as águas. E ele fala aqui. Ele fala aqui, lança o pão sobre as águas. E fala uma coisa que a gente não se detém. Porque, está explicando porque você tem que lançar o pão nas águas. Porque depois de muitos dias, e esses dias aqui, na tradução original, são tempos. Podem ser anos, podem ser meses. Quem sabe é Deus e sua necessidade. Porque depois de muitos dias, você o achará. Aí vamos viver isso? Se imagina você lançando pão literal num rio.
eu te pergunto, como é que você vai achar esse pão? Porque a Bíblia fala depois, aqui ele fala, ele voltará inchado. Lança teu pão sobre as águas, depois de dias você o achará. Aí literalmente pensa em você jogando um pedaço de pão no rio. Qual é a probabilidade de você achar? Zero. A probabilidade é zero. Mas o Senhor trará à tua mão aquilo que você entregou e que as águas levaram. Você entende isso? Quantas vezes nós estamos ajudando um irmão, dando uma cesta, ajudando com uma roupa, e às vezes Deus está tratando da vida dele por conta de muitas coisas, nós estamos atrapalhando Deus e nem percebemos. E o irmão está errado com Deus, às vezes na área da finança, na área principalmente da finança, e a gente está ali querendo ajudar, querendo arrumar um trabalho, ligando, fazendo, Deus está trabalhando naquela coração, e a gente está atrapalhando Deus. Quem pode dizer sim para isso? Aquele irmão nunca vai ter uma prosperidade plena, porque ele não foi tocado na sua essência do seu problema, está entendendo? E a Bíblia fala aqui, e você o achará inchado. Depois ele fala assim, reparte esse pão, repete comigo, reparte. Caraca, já não tenho nada, já tenho que repartir? Mas a Bíblia nos ensina, reparte o teu pão com 7 ou 8. Aí você pode viver isso literalmente numa mesa da sua casa, com a sua comida, ou com o seu armário. Ai, eu já tenho isso aqui, eu tenho que repartir. Não tem 1 quilo hoje, eu tenho 1 quilo. Eu tenho que repartir. Isso é fé, você acredita nisso? Vocês acreditam nisso? O Senhor nos manda aqui, através de Eclesiastes, reparte com 7 ou até com 8, ou seja, reparta com quanto mais puderem. Esses números são uma metáfora aqui. Reparte, porque quanto mais você puder, mais você terá. Entende? Aí fala aqui, uma coisa, a explicação disso. Reparte com 7 ou até com 8. Por quê? Porque tu não sabes o mal que está por vir. Então quer dizer que repartindo o que eu tenho, eu vou me suprir do mal que está por vir. Você está entendendo? Por que a gente às vezes dá uma oferta que a gente determina em casa que será X? Por que a gente não reparte? Por que a gente não doa? Por que a gente não dá? Por que a gente retém? E aí a gente só perde. E não entende por quê. Entende? É porque o Senhor tem nos ensinado isso. Reparte com 8. Depois vem outro versículo que eu quero destacar em Eclesiastes 11. Que eu acho maravilhoso. Pensem comigo aqui. É exatamente isso que a gente faz, ó. Quem observa o vento não semeará. E aquele que está atento para as nuvens não vai colher. Que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração. E que nós possamos sair dessa crise financeira. Que o Senhor possa ter condição de nos abençoar na medida grande. Isso aqui quer dizer que, olha, quem analisa, quem observa o vento, diz assim, olha, se eu jogar semente, o vento vai levar para outro lugar. Não posso colher hoje porque vai chover. Então, isso aponta que nós analisamos muito as circunstâncias. Eu não posso semear porque eu tenho pouco. O vento aqui não é vento literal. É o vento da vida. Como eu vou dar e como eu vou ofertar se eu tenho pouco? Matematicamente, eu preciso de X para poder ter X. Mas isso é sua matemática. Mas a matemática de Deus é 1 mais 1 faz 100. 100 dividido por 8 igual a 5.000. Essa é a matemática de Deus. Eu tenho 100, divido por 8 e ganho 5.000. Vocês estão falando a mim, mas vocês estão entendendo? Aí a minha pergunta comigo mesma, a partir de mim, é o que eu tenho retido? O que eu tenho investido entendendo que é o melhor investimento?
Eu ouvi um testemunho da Ana Paula muito forte, e ela fala assim, quando eu pregar eu vou colocar, ela fala que sempre entregou 90% e sempre viveu com 10%. Ana Paula, Valadão. Aí você fala assim, mas ela é rica, isso não é problema, isso é fé. E ela fala também nessa entrevista que ela até fome passou. E que teve que vender as coisas dela. E até as roupas dela ela vendeu, Ana Paula Valadão. Porque descobriu que tinha sido lesada pelo contador. Ela devia tanto, que ela teve que vender as coisas dela. E ela disse que depois, ela tinha 2 casas, a situação ela fala que vamos vender as casas também, porque o nosso nome não pode ficar sujo. Ana Paula Valadão. Aí você pensa assim, o que aconteceu? Ela fala chorando uma coisa maravilhosa que eu vou dizer para você. Ela fala que pagou tudo e que ela conseguiu ficar com 10% do que ela tinha. Ou seja, ela ficou com aquilo que ela sempre acostumou a ficar. 90% ela dava. No fim da história, ela conta chorando. Quando a gente contabilizou tudo, no final dessa crise que a gente passou nos Estados Unidos, ela contando, ela fala assim, nós descobrimos, afinal, que o que a gente tinha na mão, depois de pagar todo mundo, era 90% dos nossos bens. Você pode aplaudir o Senhor por isso, você entendeu? Ela deu 90% e o Senhor deixou que ela ficasse com 90%. Tudo voltou para a mão dela. Então, quando a gente fala, aquele que observa o vento, cadê o versículo? Quem observa o vento nunca mais vai semear. Porque quem observa a sua própria vida, quem observa a sua circunstância pessoal, não vai ter força para semear. Então, a análise daquilo que você tem hoje não é o quesito da sua fé de oferta e de entrega. Depois fala aqui, porque também quem fica observando as nuvens nunca vai colher, porque tem sempre uma visão sem fé. Fé é aquilo que eu não posso ver, e a esperança das coisas que eu espero. Vamos seguir, mas meu telefone bloqueou. Eu tenho muita esperança que o Senhor mude a nossa sorte aqui em Honório. Eu tenho muita esperança que a sua vida seja um milagre, que você tenha do testemunho de que você entendeu porque a gente entrega a oferta. E aí é o outro capítulo, caso da hora, versículo. Depois vem assim, reparte, depois fala. Quem analisa as circunstâncias pessoais não age com fé. Tipo assim, não posso ofertar porque eu não tenho. Então você oferta trabalho no seu serviço. Vamos entrar num tempo agora com um projeto, com a igreja, que é tanto para fazer, tanta mesa para carregar, é tanta coisa para colocar no lugar. Precisamos de tantos irmãos e ficamos pedindo a um ao outro. O Senhor me tem dado uma palavra do que é ser filho e daquilo que é ser convidado. Há pessoas que entram na igreja como filho, cansados de trabalhar com a mão no arado. Mas há outros que entram na igreja, irmãos, filhos dessa igreja, como convidados. Fazem nada. E nada. Eles entram, são convidados e saem como convidados. Não limpam uma cadeira, não limpam o chão. Nós somos da geração que lavávamos no banheiro. Né, Pé? Somos da geração, né, Lília, que trabalhava na cozinha, que limpava banheiro. Todos nós pegávamos à noite, mas de manhã trabalhávamos. Que mentalidade é essa de chegar na casa do Senhor? Como diz Amós, a vossa casa tem cuidado, mas a minha casa está descuidada. Entramos como convidados, membros da SEG, mas não vivemos como filho. Todo dia você não arruma a sua casa, não limpa? Pois é, aqui também precisa disso. E aqui, nessa palavra, assim como tu não sabes o caminho do vento, ouça bem só isso. E nem sobre os ossos no ventre da mulher grávida, aí que está, assim também, tu não sabes as obras que Deus fará em todas as coisas. Então você não tem noção daquilo que você entrega, do seu dízimo, da sua oferta, você não tem noção como o que Deus vai fazer de grande com aquilo. E por último, diz assim, pela manhã semeia a tua semente, mas manda semear 2 vezes.
E pela tarde também semeia semente. Essa semente é o que você tem. É o seu talento, a sua vida, é o seu ministério, é o seu dinheiro. Mas lança semente 2 vezes por dia. E a Bíblia fala que você não sabe qual das duas vai prosperar. Então não para de semear. Semeie todos os dias. Se pois o homem viver muitos anos, agora para terminar, regozijes em todos eles. Contudo, porém, aí vem uma oposição. Lembre-se dos dias de trevas que virão sobre todos. Porque onde-se muitos esses dias. Porque tudo que concede, tudo que passa disso é vaidade. Então, o capítulo de Eclesiastes trata muito disso, né? Joga o teu pão. Não olha o vento, não pensa, não tenho pão. Só tenho pão para uma tarde. Não, lança o teu pão sobre as águas. Porque você não... A Bíblia fala que você vai achar, é porque ele vai vir na tua mão, na hora da fome, na hora da doença, na hora do desemprego. Você nunca vai achar com os teus olhos. Mas o Senhor trará contra a correnteza dessa vida e desse mundo, o teu pão inchado, porque Deus não é homem para que minta. Ele vai trazer. Então eu falo, você hoje vive da semente que você semeou há muito tempo atrás. Porque você joga uma semente na terra, a terra está em cima. Dia seguinte você olha, tem terra também. E a semente que você olha, continua enterrada durante alguns meses. De repente, olha, nasce um broto. E é um processo de tempo, uma planta nasce, mas depois a planta vira uma árvore. E então a árvore frutifica o fruto. Só para terminar com a videira, com a figueira que Jesus amaldiçoou. O último dia de vida de Jesus na terra, quando ele caminhou para ser entregue e depois morreu, ele dormiu em Betânia. Eu queria juntar isso para que vocês entendessem uma coisa, como é importante dar o que tem, sem medo, sabe? Dá ao Senhor. E se você não tem nada financeiramente, dá o seu trabalho. Chegue para o apóstolo, fala assim, cara, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa, porque eu não tenho dinheiro. Sabe o que vai acontecer com você? O dinheiro vai aparecer, porque o Senhor vai mandar. Comece a trabalhar, limpar a cadeira, fazer o que tem tanta coisa para fazer. Há tantos ministérios internos a serem feitos. Não fica entrando como convidado e saindo como convidado. E aí Jesus a Bíblia fala que ele politicamente não podia dormir em Jerusalém, então ele teve que dormir em Betânia, caminhou, e foi um dia difícil a sua véspera. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele teve um dia muito cheio, ele dorme em Betânia, ele não come esse dia, ele dorme com fome, ele acorda com fome. A Bíblia fala em Mateus, que de longe, quando ele acorda, ele viu uma folha de figueira. A figueira era tão alta que Jesus via a figueira de longe. Repete, longe. Se você ama ter uma posição alta na igreja, você tem que ter frutos. Se o mundo te vê alto e grande, você tem que ter frutos. A sua aparência sem frutos requer uma disciplina de Deus, muitas vezes. E Jesus, então, foi até ela. E você sabe, o figo, ele tem um nutriente restaurador. Deus sabia o que ele ia passar, e ele também, de ser entregue, açoitado, julgado. O último toque de comida de Jesus foi na Santa Ceia, mas pensa bem, Jesus na Santa Ceia, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia ser entregue por um beijo, sabendo que ia ser crucificado. O que esse homem comeu? Só sei o seguinte, ele chegou na figueira. Eu creio que aquela figueira estava ali só para cumprir esse propósito de alimentar Jesus. Repete comigo, alimentar Jesus. E ela falhou. Ela era alta, bonita, era apóstolo, sei lá o que ela era, mas não tinha fruto. E Jesus a amaldiçoou, ela secou. E Jesus foi caminhar para a morte com fome, porque ela falhou na sua missão. Nós temos uma missão. Quando nós lançamos o nosso pão, nós temos uma missão. Vocês estão entendendo? É muito mais do que jogar um dinheiro qualquer numa sacola. Não. É você ofertar sabendo que o Senhor vai vir a teu encontro e vai te abençoar. Vamos, em nome de Jesus, falar, Senhor,
Tira do meu coração, do meu cérebro, essa palavra maldita contra os dízimos e contra as ofertas da igreja. Me faz prosperar. Me abençoa. E a prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é família, é filhos no Senhor. Entendem? Então, nesse momento, eu queria que você orasse, fechasse seus olhos, revisse algumas coisas, né, na sua vida. Não pode faltar o pão na casa do pão. Isso é muito grave, né? E eu queria que você se levantasse agora, pudesse tocar um cântico apropriado que vocês queiram, uma coisa. Se autoanalisassem, analisassem a vida, o momento que estão passando. Não olhe para o vento. Ajam com fé. Porque eu sempre falei, dízimo é obediência e oferta é fé. Não, se você olhar para o vento da sua vida, você não tem nada para ofertar. Mas se você olhar para Deus e para a sua palavra e para as suas promessas, você tem muito mais além para dar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, pedindo que tu limpes o nosso coração, nossa mente, e que tu possas, Senhor, nos ensinar a caminhar segundo a tua palavra, na obediência da tua palavra, porque tu não és homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Vai ministrando nossos corações nesse momento, vai nos ensinando a caminhar de novo, a engatinhar na tua presença, a voltar ao primeiro amor, a retomar os hábitos que deram certo no passado e que agora nós estamos perdendo. Ó Senhor, faz com que o teu povo seja livre de toda perseguição, de toda escassez. Faz com que o teu povo seja abundante, feliz, alegre, porque sabe muito bem o que o Senhor tem feito nas suas vidas. E nesse momento, Senhor, nós consagramos essa quantia. Aí eu te convido nesse momento que você separe uma quantia ou um papel, ou se você não tem o dinheiro agora, ou um cheque, eu não sei, seja o que for, para lançar as águas. E esse valor voltará inchado para a sua mão. Voltará 10 vezes maior. Que quando, pastora? Quando você estiver precisando, o milagre vai descer. Porque você semeou e no passado brotou, foi uma planta, se tornou uma árvore e o fruto veio. E muitos comerão desse fruto na sua vida. Vou fazer um cântico, então. Ainda eu quero que você esteja orando. Ó Senhor, nós te adoramos, Senhor, para a tua força. Não traz a oferta de qualquer jeito. Ó Jesus, trabalha no nosso coração. Ó, trabalha, Senhor. Abre a nossa visão. Porque tudo que nós temos é teu. Ó Senhor. Levanta para o alto a tua oferta e vamos orar. Senhor, nós estamos consagrando esse pedaço de pão aqui, lançando sobre as tuas águas. Faz-o inchar e faz-o voltar à nossa mesa no momento que nós mais precisarmos dele. Porque a tua palavra diz que o justo não mendiga o pão. O justo não mendiga o pão. Nós oramos pelos irmãos desempregados. Nós oramos pelas famílias que estão chorando em crise, com enfermidade. Nós oramos nesse momento para que esse pão chegue. O pão semeado no passado. E a semente de hoje. Repete comigo, igreja. A semente de hoje. A semente de hoje. Volte inchada para a minha mão. No tempo mais difícil da minha vida. Faço desse dia um marco. Pode trazer a sua oferta. Pode trazer a sua oferta. Senhor é maravilhoso.
O Senhor faz maravilhas. Ajuda-nos, Senhor, a liberar, a nos desgarrar dos tesouros desse mundo. Ajuda-nos a socorrer a tua casa, aos irmãos que passam necessidades da tua casa, as crianças. Ó Deus, que não haja nenhum necessitado no nosso meio, as viúvas. Quantos estão felizes por estarem aqui nessa manhã, amém? E você pode dizer glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, sua presença. Ei, você pode fazer mais forte que isso. Seja honrado Jesus, seja louvado Jesus. Nós entronizamos o teu nome no mais alto lugar nesta manhã. O Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso louvor, o Senhor é digno do nosso aplauso, o Senhor é digno do nosso dinheiro. Tudo vem do Senhor, tudo volta para o Senhor. Não há outro digno, não há outro digno. Seja honrado nessa manhã, Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, é muito gratificante estar com vocês nessa manhã. Você que está assistindo com a gente online, que o Senhor te abençoe. Não está online, mas talvez você vai ver esse vídeo hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se esse culto nessa manhã fique gravado, que o Senhor inunde a tua casa com as suas bênçãos. Eu espero que nessa manhã nós saiamos aqui desse lugar, desse templo, encorajados com a palavra de Deus, sabendo o seguinte: Deus não desiste de nós. Deus, Ele não tem medo. Deus, Ele não sofre de crises. Deus não sofre de ansiedade. Se nós estamos sob o seu cuidado, então devemos refletir o caráter de Deus. E assim eu oro para que nessa manhã a gente seja encorajado pelo seu caráter. Amém? Bem, eu sou o Samuel, sou pastor dessa igreja. Quem pode dizer amém? Eu não estou de férias e não estou desviado, tá? Cheguei ali embaixo, uma pessoa falou assim: pastor, volta para Jesus. Eu falei assim: não vem com essa profecia para cima de mim não, sabe que eu tô afastado aqui, eu tô com Jesus, Só que eu tô tentando mostrar Jesus para um pessoal lá em Botafogo, né? A gente está numa missão, temos estado numa missão, vamos dizer assim, num ministério itinerante, aí numa missão mais particular. A gente iniciou os cultos na manhã e tem sido muito legal. Já sabíamos do desafio e a gente hoje, o teatro tinha um contrato com uma casa de eventos e de outro espetáculos de dança, e então hoje a gente não tinha como fazer um culto de manhã, né? Então eu falei assim: olha, eu vou lá, mas eu não quero ir não, eu quero pregar, pô. Eu sou pastor aqui, né? Meu nome é Samuel, sou casado com a Sabrina. Para quem não me conhece, a gente tem 2 filhas. Eu sou filho do apóstolo Samuel, da Elizabeth, que estava aqui de manhã. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Que é a sua primeira vez?
Ninguém está aqui. Então, gente, olha só, vamos fazer já um apelo em cima dessa base de dados aqui. Convide pessoas para a igreja. As estatísticas provam que a maior parte das pessoas que entregam suas vidas a Jesus, elas o fazem dentro de uma circunstância de igreja, porque nós acreditamos que existe um ambiente profético, onde o Espírito Santo convence corações que todos somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo. Amém? Então convide pessoas. É muito bom estar aqui com vocês. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra, e como eu já falei, espero que seja encorajador para a sua vida. Quantos estão animados com a Copa do Mundo? Olha, se você está triste com o resultado de sexta-feira, pensa na gente. A gente pagou o teatro para ver o jogo junto e perdemos. Que custo-benefício péssimo, né? Pagamos ali R$2.000 para estar num teatro para ver o Brasil perder, né? A única coisa boa foi que 2 pessoas fizeram um bolão ali e acertaram, né? Que o Brasil ia perder. Mas a gente expulsou eles da igreja. Eles foram excomungados naquela sexta-feira. Fizemos uma assembleia extraordinária. Olha aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Galera que acompanhou, pelo menos viu os glimpses da seleção do Pelé 1970. Qual é a sua seleção favorita? Até você que é novo. 70, levanta a mão. Vou fazer o seguinte, entre 70, 94, 2002 e hoje. Hoje nós temos o Neymar, 2002 Ronaldo Fenômeno, 94 Romário e Bebeto. E 70, eu não tinha nascido, né? Pelé. Vamos lá. Quem aqui prefere a magia de 1970? Sim, levanta a mão. Quem aqui prefere a seleção de 94, Romário e Bebeto? Levanta a mão. Legal. Quem aqui vem no seu coração, cara, que memória boa, 2002, Ronaldo Fenômeno, ganhando lá na Alemanha. Quem aqui prefere a seleção de hoje com o Neymar? É isso aí. Beleza. Então tá bom. Só os adolescentes levantaram a mão, tranquilo. O Neymar, graças ao TikTok, está sendo bem popularizado. Mas vamos agora à palavra de Deus, ao que interessa. E eu vou voltar nessa pergunta aqui para vocês. Eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia e ler comigo a carta de Paulo aos Gálatas, tá? Que está no capítulo 6. Valeu. Gente, vamos dar um salve a todas as equipes aqui que estão trabalhando na ceia, na música, na mídia. O pessoal que está ali embaixo, no estacionamento. Igreja é isso, cada um servindo com o seu talento, com a sua paixão. Glória a Deus. Obrigado demais. Vamos lá. Paulo diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Porque cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Porque o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor está presente nesse lugar e nós reconhecemos a Tua presença. Não existe locutor, pregador, músico que convença o coração do homem, mas o Teu Espírito sim. E a Tua palavra é uma espada
e que ela penetre no meu coração nessa manhã, e no coração de cada pessoa que está ouvindo a sua palavra. E todo espírito contrário ao teu espírito nós rejeitamos e declaramos: caia por terra agora em nome de Jesus. Toda distração, toda incredulidade, toda corrupção na carne, dê lugar à sensibilidade ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Paulo aqui, ele está tratando com o povo de Gálatas um problema de legalismo dos judeus, e aqui Paulo faz uma instrução, e é muito importante que nós entendamos o contexto, e eu quero falar algumas coisas. Alguém que está em pecado, se você é verdadeiramente espiritual, o que caracteriza a verdadeira espiritualidade não é quanto você lê a Bíblia, embora ler a Bíblia é importante. Não é quanto de oração você faz, embora a oração seja importante. Aqui Paulo está falando o seguinte: a verdadeira espiritualidade está caracterizada na forma como você trata aquele que está caído. Vou repetir. Paulo está caracterizando verdadeira espiritualidade na forma como você trata aquele que está desanimado na fé, aquele que caiu, aquele que tropeçou. Se mover em compaixão, portanto, é uma característica de verdadeira espiritualidade. E, na verdade, Jesus, tudo que fazia era por compaixão. Porque imagina para nós que somos cristãos, é muito difícil termos paciência com pessoas que estão vivendo na carne, no pecado, e escolheram essa vida. Imagina então para Jesus, que não era apenas um cristão, mas era o próprio Deus. Mas a Bíblia fala de inúmeras vezes que para Jesus operar milagres e convencer corações e tocar em pessoas, Jesus ele se movia em compaixão. E compaixão é um combustível para a igreja nos dias atuais também. Da mesma forma que Jesus operava milagres por causa de compaixão, nós só podemos ser igreja e só seremos uma igreja relevante se o nosso motor motivacional for compaixão. Nós não queremos empurrar Jesus goela abaixo. Não queremos convencer pessoas a acreditar no Deus que a gente acredita. Nós queremos nos mover em compaixão. E fazer com que pessoas acreditem no nosso Deus é consequência de uma igreja que se move em compaixão. Portanto, irmãos, eu inicio essa mensagem dizendo o seguinte: verdadeira espiritualidade não está caracterizada na forma como você se relaciona verticalmente com Deus, embora isso seja importante, mas é muito caracterizada na forma como você se relaciona com pessoas. Porque que raio de espiritualidade é essa que você só tem entre você e Deus? E ela não se traduz e não se reflete com o teu vizinho, com o teu sócio, com os teus familiares. É muito fácil a gente espiritualizar o que não é espiritual, às vezes, e carnalizar o que é espiritual. Perdoar pessoas, por exemplo, é se mover em compaixão. Tem muita gente que lê a Bíblia, as Escrituras Sagradas, uma vez por ano inteira, mas é uma pessoa que é ressentida e não perdoa pessoas por causa de uma atitude que aconteceu há 20 anos atrás. Que espiritualidade é essa? Vocês estão aqui, irmãos? A Bíblia fala que o Evangelho é um convite sacrificial. Ele não é para ser confortável. A gente vem aqui sábado de manhã, domingo de manhã. Você tomou banho, espero que você tenha tomado banho para estar aqui. Você andou, você pegou um trem, você pegou o seu carro Uber, eu não sei. Mas você se esforçou para estar aqui. E aí vem um pastor que você nem conhece, começa a falar, convidar você a sair da sua zona de conforto. Bem, essa é o resumo da Bíblia: a vivermos em prol de um Senhor, ao invés de vivermos em prol de nós mesmos. Porque a grande proposta desse século, e sempre foi, como nós vamos anular esse Deus e viver para nós mesmos. Eu já falei aqui que a ideia de Jesus, ela é muito menos concedida do que Deus. Deixa eu explicar. A ideia de que Deus existe, ela é muito mais aprovada na nossa humanidade do que Jesus. Por quê? Porque Deus, ele é um ser invisível, ele se adapta à nossa humanidade. Nós fazemos de Deus conforme nossos próprios padrões culturais e mentalidade. Jesus não. Jesus tem um caminho, Jesus tem uma expressão, Jesus tem uma forma. Você não pode adaptar Jesus
conforme você quer. Jesus, ele apresenta uma verdade, um prumo e uma trilha. É por isso que Deus, a ideia de Deus, ela é muito mais popular e muito mais aceita. Faz sentido o que eu estou falando? Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós sejamos verdadeiramente espirituais. E onde se caracteriza essa verdade? Na forma como você trata pessoas. Seja gentil quando pessoas não forem gentis com você. Perdoem mesmo que você tenha razão. Não guarde mágoa e ressentimento. Isso caracteriza a verdadeira espiritualidade. Mas você não sabe, pastor, a história. Você não sabe o que fizeram comigo. Deixa eu te explicar. Eu estou exemplificando Jesus, que não merecia morrer numa cruz, mas morreu por causa de você e por causa de mim. É importante que nós sejamos espirituais. E deixa eu agora fazer uma afirmação que vai levar para o corpo dessa mensagem. A igreja verdadeiramente espiritual, você sendo verdadeiramente espiritual, nós vamos ser capazes de constituir e construir um legado nesse tempo. E o legado é uma história que fica eternizada. O que as pessoas vão dizer quando você morrer? Ou o que as pessoas vão dizer quando elas lembrarem de você? E normalmente não vai ser que você tinha 2 barcos, uma casa própria, ou você era muito rico, mas normalmente o que eterniza são histórias de impacto. Legado está atribuído na forma de trato, e muito menos no teu poder aquisitivo. Era como você se dedicava ao pobre, era como você se dedicava à igreja, era como você sonhava, e como você encorajava aquele que estava caído. Quando eu lembrar de algumas pessoas aqui, eu não vou lembrar do carro que ela andava. Eu vou lembrar de como ela me encorajou quando eu estava num momento de dor. Eu vou lembrar do que ela falava para mim quando eu tinha uma mágoa com outra pessoa. Portanto, verdadeira espiritualidade impacta legados. Seja espiritual, seja amável, seja gentil, seja perdoador, seja poderoso, como Jesus foi. Nós queremos falar sobre esse legado que eu quero construir. E o legado, ele não é um lugar de conforto. Olha que Paulo fala o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: olha, quem semeia na sua carne, ou seja, o Calvino, ele falava que carne eram desejos para as coisas desse tempo. Vocês estão aqui? Desejos para as coisas desse tempo. John Wesley faz um comentário que essa expressão semear na sua carne está dizendo o seguinte: é aquele que segue os desejos da natureza humana. Tudo bem? E essa corrupção significa morte. Ou seja, tudo é sobre esse tempo. Eu só vivo para esse tempo. É a festa, é a bebida, é o dinheiro para mim. É tudo sobre mim. Tudo sobre mim. É quantos followers eu tenho no Instagram, é quanto popularidade eu tenho, o que vai ser para mim. E o legado, ele é totalmente antagônico a esse tipo de mentalidade. E a verdadeira espiritualidade, ela nos posiciona a constituir um legado. E novamente, o legado, ele está preparando um caminho que é além de você. É por algo que é maior que você. É por alguém que não seja alguém da tua família. E é isso que é a marca da igreja. E nós somos resposta de um legado. Olha o que Bill Gates, ele tem uma frase que é muito, muito conhecida no mundo empresarial. Diz o seguinte: as pessoas superestimam o que elas podem realizar em um ano e subestimam o que podem conquistar em 10 anos. Nós somos a geração mais informada de todos os tempos, e por isso a gente tem aceleração de processos, a gente desanima e a gente é muito mais frágil que a geração dos nossos avós, que as gerações passadas. Por quê? Porque o acesso acelerado à informação está fazendo com que a gente se frustre e a gente tenha picos de hypes. Que é o seguinte: a gente ama se inscrever na academia, a gente ama fazer uma consulta no nutricionista e a gente vai mudar de dieta, a gente ama a ideia do 1º de janeiro, porque agora a nossa vida vai mudar, a gente ama a ideia de uma igreja nova, de um pastor novo, de um novo youtuber para seguir, a gente ama tudo que é externo e a gente não ama a ideia da consistência.
E entender que muitas vezes a gente pode não ver resultados agora, mas nós estamos construindo algo que demora, mas que se nós não desanimarmos, o que Paulo falou aos Gálatas, nós iremos colher algo grandioso. Entende? Paulo estava chamando a atenção aos Gálatas dizendo o seguinte: olha, se você não desanimar, você vai ceifar o que você colher. E o que acontece? Nessa era digital, o que está acontecendo é o seguinte: é que nós estamos procurando estímulos que aguçem a nossa vontade de permanecer. Cuidado com isso, irmãos, porque eu falei, verdadeira espiritualidade também tem a ver com motivação. A nossa motivação está na cruz. Jesus fez o que só Ele podia fazer, e essa é a razão suficiente para que você e eu saiamos desse lugar aqui dizendo o seguinte: nós estamos fazendo algo extraordinário. Mesmo que os nossos olhos não vejam, nós estamos construindo um legado. Mesmo que a gente não esteja colhendo coisas que a gente está plantando, calma. Se não desanimarmos, no seu tempo, nós iremos colher. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É importante que tenhamos então esse mindset, essa mentalidade de permanecer. Mesmo que não haja estímulos externos, permaneça, seja fiel, seja leal, não esmoreça, não desanime. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Nós não precisamos de uma chuva de ouro caindo aqui para dizer que Deus é real. Deus é real e a prova disso é Jesus Cristo. Nós não precisamos de um milagre extraordinário para começar a estimular a nossa fé. Não, Deus é real e a prova disso é Jesus Cristo. Amanhã, no dia normal da sua vida, ou terça-feira, que vai ser um dia normal na sua vida, nada extraordinário vai acontecer. Você fez uma oferta de propósito, mas esse ano você ainda não vai colher essa oferta, nem ano que vem, nem daqui a 2 anos, mas eu ainda assim posso afirmar que essa oferta nunca vai ser em vão. É isso que nós precisamos nos tornar, uma igreja que permanece, não desanima, não precisa de estímulos externos para dizer: agora eu creio em Deus, agora eu não quero mais Deus, agora eu creio em Deus. Entenda, a nossa visão para 10 anos, quem você quer ser daqui a 10 anos, o que você quer construir daqui a 10 anos, entende? Se o que você quer constituir é um legado eterno, o tempo para que você construa é hoje. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém te observe, mesmo que você não seja promovido ou valorizado, faça. Se for para glorificar a Deus, faça, porque você está construindo algo que vai ser significante. É muito importante fazer uma observação. Vocês se lembram de uma história? Eu não sei se vocês não são cristãos, tem alguém aqui que não é cristão, mas tem uma história na Bíblia muito, muito conhecida, de 12 líderes que foram espiar uma terra. Quando eles voltam dessa terra, 10 desses líderes, atenção, eles não eram homens normais, eles eram líderes, eles tinham um status, eles tinham uma responsabilidade. 10 desses 12 líderes condenam o lugar que eles queriam a tomar, que eles queriam conquistar. E eles dizem o seguinte: olha, a gente não pode ir para aquele lugar. Eles estavam procurando a terra prometida, era só isso que Deus tinha prometido. Deus já havia prometido algo, e eles falam: olha, a gente não pode se apossar dessa terra, porque existem gigantes ali que vão aniquilar a gente vai ser que nem gafanhotos, a gente vai ser derretido por esses caras. E existiam 2, repete comigo aí, 2. Gente, eu costumo dizer o seguinte: eu respeito muito você se você não acreditar em Deus, de verdade. Eu quero até conversar com você, eu gosto muito de conversar com pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus. Só que é o seguinte, você precisa ler a Bíblia, cara. Você não pode tirar conclusões em Ctrl+C, Ctrl+V que você vê no YouTuber falando, porque Deus não existe. Leia a Bíblia em nome de Jesus. A Bíblia ela é extraordinária. Ela é uma junção de profetas em tempos diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes, apontando para a mesma coisa. E a Bíblia nos mostra claramente que viver em prol de Deus é minoria. Sempre foi assim. E olha, desculpa te desestimular nessa. Eu estou sentindo que eu estou dando só baudiografia, né? Daqui a pouco eu vou contar uma piada. Calma. Eu só estou dando paulada aqui, mas calma, olha só. Não vai mudar. Não vai mudar.
Para de acreditar nesse evangelho triunfalista de que Deus vai vir com uma onda e que a gente vai ser uma nação de avivamento, que tudo vai mudar. Entenda, se isso acontecer, glória a Deus, é o que a gente está lutando, é esse legado. Mas se não acontecer, Deus continua sendo digno da nossa oferta, Deus continua sendo digno da nossa fidelidade. Essa visão triunfalista de que tudo vai acontecer, todos os milagres vão acontecer, elas são visões que levam a um desestímulo da nossa fé. É isso que eu falo sobre estímulo externo. Pastor, então você não acredita em milagre? Eu acredito e oro por ele. Quando a minha sogra, muitos de vocês conheceram, veio a falecer de câncer, nós orávamos e ela veio a falecer. O que aconteceu? Quando ela veio a morrer, no dia que estava pegando visto para os Estados Unidos, a Sabrina falou no carro: Deus é bom. Porque quando você ganha um emprego novo, quando você é curado de uma... A gente fala assim, Deus é bom. Deixa eu te dizer, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Pastor, mas eu queria ouvir uma palavra de fé que vai falar para mim que eu vou ver o milagre de Deus. Deixa eu dizer, sim, eu creio no milagre. E eu creio que Deus pode te surpreender ainda esse ano de 2022. O que eu estou tentando ratificar com tanta diligência aqui é que Deus não muda pela ausência de milagres. Ele continua sendo digno. E é essa imaturidade de verdadeira espiritualidade que precisa ser cessada no nosso meio. Então, essa visão triunfalista, ela é correta, mas eu creio na minha escatologia que ela é quando Jesus vier e reinar. Quando Ele vem e reina, nós teremos plenitude como noiva, como filhos, como igreja. Mas até lá, nós vamos passar por perseguições. 2 espias, 2 líderes disseram: vamos possuamos então essa terra. Cara, a gente consegue, Deus é com a gente, Deus livrou a gente do Egito, vamos avançar. E 10 falam: cara, não. Então a questão é que podemos aprender aqui é que tem uma observância muito de perspectiva. E Paulo, ele falava o seguinte: sejam pessoas que transbordem de gratidão. Vocês estão percebendo que eu estou linkando vários pontos que está mostrando o seguinte: Deus continua sendo Deus. Na ausência de milagres, Deus continua sendo bom. E nós podemos continuar sendo fiéis. O ponto é que o fato de transbordarmos em gratidão vai fazer com que a gente construa um legado ao longo do tempo. E também vai fazer com que a gente comece a parar de ser nostálgico com o passado e comece a visualizar o futuro. Não sei quantos anos você tem, e não vou te perguntar, mas Deus tem ainda um futuro brilhante para você. Para de ser nostálgico e romantizar o passado, porque o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que está te convidando você ao futuro. O futuro é brilhante. Isso é uma questão de perspectiva. E se você não teve um passado maravilhoso que não faz você ficar nostálgico, ainda assim, não deixe esse passado anular o futuro que Deus tem para você. Olha, eu falo bastante, eu gosto de falar sobre isso, sobre legado, e as pessoas às vezes falam comigo: tá, como é que a gente faz lá em Botafogo essa iniciação de membresia da igreja, e a gente está ali há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, e é uma igreja que ninguém conhece, não tem denominação, né? Na zona sul do Rio de Janeiro, muitas igrejas sólidas são igrejas denominacionais, as igrejas presbiterianas, batistas, né? E assim, você ser uma igreja, a gente chama Race Church. O que é isso? O que significa isso? Ainda mais que a gente não tem um templo, não tem um teatro, não tem uma igreja, né? E para muita gente mais tradicional, isso é um ponto negativo. E aí a gente fala da nossa história. E a história é o seguinte: eu, Samuel, Bruno, eu só estou onde eu estou, e eu não considero que eu estou em grandes coisas não. O que eu quero dizer é o seguinte: eu só consigo alcançar o que eu consigo alcançar porque eu tive antecessores que cultivaram coisas que hoje eu estou colhendo. Eu aqui, de frente para vocês, sou a prova de que colheita para a glória de Deus sempre vai ter uma semeadura para a glória de Deus. Mesmo que não seja você que venha colher, os teus filhos irão, os teus netos irão. Eu gosto de contar uma história
Por exemplo, quando eu me formei em odontologia, eu fui trabalhar numa clínica em Madureira, depois eu fui trabalhar num consultório odontológico também em Madureira. E depois de um tempo eu fui descobrir que esse consultório era de um pastor na Barra da Tijuca, né, o pastor Samuel da Mata. E ele me cedeu aquele espaço, ele não cobrou nenhum horário ali para mim, nada. Ele deixou eu usar aquele espaço e eu trabalhava ali. E depois de um tempo a gente foi descobrir que quando o pai do Samuel da Mata, o bispo Samuel da Mata, que também era dentista, que também era um pastor, quando ele foi começar a empreender num consultório, ele não tinha dinheiro. E o meu avô, que é o pastor Hélio Brum, que eu acho que vocês conhecem, ele na época já trabalhava como farmacêutico. Meu avô emprestou o dinheiro para o bispo Samuel da Mata, naquela época, começar esse empreendimento. Meu avô morreu, o bispo Samuel da Mata morreu, o consultório ficou aberto, e olha quem foi comer dessa bênção: eu. Não, Dona Linda? Dona Linda foi lá no meu consultório. Mas aquilo, ó, Dona Linda tem um sorriso bonito, é por minha culpa. Tá bom? Minha culpa. E não é dentadura não, aquilo ali aquilo é verdadeiro. Então, pastor, calma aí, você foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Você foi para uma igreja brasileira nos Estados Unidos? Não, uma igreja norte-americana. 90%, 99% nunca teve na história daquela igreja, mais de 100 anos, um pastor que não fosse americano. Eu fui para lá, e aí eu ficava assim, cara, o que isso está acontecendo? Como assim os caras vão me convidar para uma igreja? Pô, o meu English não é não very good. Understand o que I'm talking here? Quem pode dizer praise God? Praise God! Aí, pô, que inglês horrível de vocês. Você vai conseguir, ó. O Alex tem umas histórias aí, já vou contar. Lá em Israel, o Alex pedindo uma chave, a chave que ele perdeu no hotel lá em Israel. Ih, gente, era assim. Chave! Lost! Uma mais, please! Aí você vê a gerente assim, ó. Um momento, senhor. Aí eu vou, aí você já contei essa história aqui, não? Assim, aí fica um anjinho assim, ajuda, Samuel. Aí o diabinho assim, ajuda nada, filma que isso vai contar uma história em 2022 ainda, para sempre, é o legado do Alex. Já contei do pastor Wilson? Eu tô 3 meses sem vir aqui, vou contar mesmo. Não tem jogo importante hoje não, tô brincando, vou terminar. Pastor Wilson no avião, a aeromoça, vou falar em português, mas ela falou tudo em inglês rápido. Olá, senhor, você quer um suco ou uma Coca-Cola para beber? Aí ele, suco. Aí a mulher, né, porque a aeromoça é bem grossa, aquela ideia de que a aeromoça assim, oi, não existe. É tudo grosso. Ainda mais quando você não fala a língua deles. Aí a pessoa, senhor, eu estou perguntando se você vai querer um suco ou refrigerante ou outra coisa, eu não consigo entender. Só que ela falando tudo em inglês. Aí ele, seu Wilson, esperto, garoto maroto, vem lá do Nordeste, fala assim, eu sei me comunicar. Já sei, vou falar o que meu avô me ensinou. Quando alguém não entender, fala devagar. Aí mandou, seu Wilson, suco. Nada saiu dali, nada. Aí o terceiro estágio é quando ele fala devagar e alto. Aí eu não vou contar não, porque ficou feia a coisa. Mas, então, aí o pessoal vai me perguntando, olha, se você quer saber qual é a minha história, por que eu consegui, ou Deus me deu isso, eu preciso contar o que aconteceu há 36 anos atrás, 37 anos atrás. O que acontece? A minha conexão com os Estados Unidos, em trabalhar numa igreja americana, em estar em Colorado, começou quando uma família de missionários
do Texas, vieram para a Amazônia, depois vieram para o Brasil. Quando eu tinha 1 ano de idade, os nossos pais receberam essa família, hospedaram essa família, ajudaram essa família a se estabelecer no Brasil, a se estabelecer no Rio. E é importante que a gente vá lá atrás, porque a minha história com a Raise nos Estados Unidos não começou há 8, 9 anos atrás, começou há 38 anos atrás, porque dentro desse princípio, eles semearam na vida dos Dennisons, né, no Barry, na Debbie, naquela família, se tornaram famílias aqui, os irmãos da igreja de Honório. Isso é constituição de um legado, porque normalmente você está escrevendo um legado, não necessariamente você está sabendo do impacto que isso vai causar nos próximos anos ou até nas próximas gerações. Quantos podem dizer amém por isso? E isso é importante. Se mova em compaixão e deixa Deus fazer uma obra. E vai ser uma obra maior do que o que você está pensando. Porque Deus é um Deus orquestrador, Ele está orquestrando suas peças. Então deixa eu afirmar uma coisa nessa manhã para você. Ser generoso é fazer parte de um legado. É constituir esse legado. Deixa Deus orquestrar a tua vida, mesmo que ela esteja fora do contexto que você desejava. Deus está no controle. Se você posiciona honra em tudo que você tem para Ele, Deus está no controle. O estabelecimento de um legado eterno está intimamente ligado a um coração em uma generosidade extravagante. E aí eu vou citar o exemplo de Maria. Maria de Betânia, Mateus capítulo 26, diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Porque este unguento podia se vender por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que vocês afligem essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o sepultamento. Olha aqui para mim rapidinho. Extravagância no teu amor a Deus é um ato profético. E um ato profético é o estabelecimento do que os céus já estão falando, mesmo que a terra ainda não esteja visualizando. Profético é antecipar na terra o que os céus já estão declarando. A Bíblia fala que os anjos, os serafins, os querubins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes estão diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o livro, aquele que era, que é e que há de vir. E eles ficam repetindo essas coisas. Quando nós adoramos na terra, nós estamos traduzindo o que os céus estão declarando. O ato profético, a declaração profética é verbalizar, vocalizar algo que nós não vemos, nós não tocamos, mas os céus já estabeleceram. A tua generosidade é profética. A tua adoração a Deus é profética. Você não sabe o que você está construindo com a tua extravagância, mas Deus está orquestrando algo profético. Depois ele termina em Mateus 26, 13, diz o seguinte: em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que essa mulher acabou de fazer, para memória sua. O que pessoas vão dizer a seu respeito? Quais são as histórias que as pessoas vão contar sobre você? Qual é o legado que a gente, individualmente e corporativamente, estamos construindo como igreja? Nós vamos ser lembrados daquela pessoa ranzinza, amargurada? Não toca no meu calo. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Ou nós vamos ser lembrados por aquela pessoa mansa, gentil, amável, perdoadora, que ama pessoas, que ama a Deus acima de todas as coisas. E para a constituição de um legado, nós entendemos
quem é o Senhor do nosso legado. Se Deus de fato é o Senhor da nossa vida, tudo pertence a Ele, inclusive as nossas finanças. Não sonhem e não saiam daqui achando que você vai constituir um legado sem que o seu bolso se converta ao Senhor desse legado. Pastor, você está tentando manipular a gente como várias igrejas fazem. É isso aí, pode ser. A gente de fato pode estar tentando manipular você, pegando alguns versículos e histórias, tentando extorquir o seu dinheiro. Isso é verdade. Mas também pode ser que você seja super ganancioso, sirva a Mamon e achou uma desculpa perfeita para não ser um dizimista e não ser generoso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não ouça o que eu falo, leia a Bíblia. Mas o evangelho extremo da prosperidade, que promete e faz barganha, se tornou uma perfeita desculpa para pessoas pararem de serem fiéis a Deus e converterem o seu bolso. Bem, a generosidade extravagante de Maria é um ato de adoração que muda atmosferas. A Bíblia fala que quando ela derrama um unguento sobre Jesus, aquele perfume, aquele cheiro muda a atmosfera, muda o ambiente. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua extravagância, o teu amor a Deus vai ser caracterizado em todas as áreas da sua vida. E ao fazer isso, todo o ambiente que você adorar Jesus vai ser influenciado pela tua devoção. Segundo ponto, a adoração extravagante é antagônica à cultura do tempo, é contracultural. Por quê, pastor? Marta se irritou com a adoração de Maria quando Jesus foi na casa deles, de Lázaro. Judas se irritou com a adoração de Maria porque era extremamente extravagante. A nossa adoração a Deus está chegando num tempo, por isso que eu falei de perseguição. Para de acreditar em ursinho cor-de-rosa, para de acreditar em ursinho carinhosos, não existe isso. A igreja vai continuar sendo perseguida, isso não vai mudar até que Jesus retorne. Pastor, mas você está desestimulando. Não, eu estou preparando. Se eu morrer, essa é a mensagem que eu deixo para as minhas filhas. Nunca se curve ao Deus desse tempo, sempre seja fiel a Jesus. E os tempos vão piorar. Você vai ser perseguido porque você, não apenas porque você tem princípios, mas porque você ama Jesus. E quanto mais você amar Jesus, pessoas vão te odiar por isso. E aí, como diz em inglês, suck it up, ou seja, amadureça, estufa o peito e vamos para frente. Vamos parar de romantizar o evangelho, que vai vir o pompom e o plim-plim, e que tudo vai mudar e vai vir uma nuvem e todo mundo vai se curvar. Leia a Bíblia, não é todo mundo que vai se curvar. A incredulidade vai aumentar, a fé vai se esfriar e o amor de muitos também vai se esfriar. Mas vai haver aqueles 7.000 que não irão se dobrar a Baal. Aqueles que vão começar a se esfriar e começar a questionar: esse Deus era Deus do meu avô, era Deus do meu bisavô, era o Deus da minha mãe, não é mais Deus para mim. Esse é o secularismo, o relativismo, tentando mudar quem Deus é. Mas deixa eu dizer, enquanto a fé de muitos se esfria, a fé de outros vai se esquentando, mudando ambientes. Entende? Isso incomoda. Você não precisa ser hostil, você não precisa ser um imbecil, um idiota, um ganancioso. Mas só o fato de você amar Jesus extravagantemente e dar tudo para Ele vai incomodar quem pensa como esse século pensa. E a bolsa de valores, e o carro do ano, e a minha viagem para Cancún, e o meu dinheiro no banco, e a minha popularidade. Você é um idiota de dar extravagantemente para uma causa que eu nem sei se é legítima. Incomodou Pedro, incomodou Judas, incomodou Marta. Mas Jesus recebe, e não é em vão. Quantos podem dizer glória a Deus? Seja contracultural, cara. Olha, sai desse templo aqui, pelo menos aprendendo isso. Vamos ser uma igreja contracultural, que dialoga com a cultura, mas não vive em prol da cultura. Nós amamos Jesus, Ele é a nossa cultura, a cultura do reino. Quando Maria está aos pés de Jesus e Marta está servindo a mesa, aquilo é contracultural, porque o papel de Maria não era estar aos pés de Jesus.
era visto como algo antagônico à cultura. A mulher tinha que estar servindo a mesa. Ela não podia estar no mesmo ambiente com outros homens. Mas ela vai. Marta repreende Jesus e fala assim: Marta, fica quietinha, querida. Serve aí. Faz o que você faz de melhor. Tá bem. Essa menina escolheu a boa parte, não vai ser tirada dela. Vamos ser uma igreja antagônica à forma como o mundo pensa. É profético, a nossa adoração é profética e é inspiradora para futuras gerações. Eu quero, sabendo que eu sou fruto de um legado, e eu como e bebo e usufruo de coisas que os meus antecessores plantaram. Eu entendi uma coisa: eu já sei a fórmula, eu vou continuar plantando. Porque se eu recebi o que o meu avô e o meu pai não receberam, eu tenho uma obrigação que eles não tinham. Eu vou continuar cultivando para que os meus filhos e os meus netos e os filhos dos meus filhos e as futuras gerações e aqueles que estão achegados na minha liderança também comam daquilo que eu estou vivendo. É esse legado que eu quero construir. Eu quero que as pessoas lembrem: cara, eu não sei muito Samuel, mas sempre que ele pregava, que nem um menino que está lá na Rex, veio da Suíça, não conhece, católico, muitos ali, pessoal, muita gente ali que tem um histórico católico, mas sabe aquele católico praticante que tem o seu terço, mas não é cristão, não pratica. E ele falou assim: cara, eu não entendo muito do que vocês fazem, mas eu sinto um amor a esse Deus que vocês pregam, quando vocês falam, quando vocês cantam, e é algo contagiante. Que a tua história seja contada por alguém que amou Jesus extravagantemente. Esse legado não vai ser em vão. O passado sempre aparece no presente, porque está eternizado na história. A tua devoção a Jesus está eternizada na história. Se você já ama Jesus, eu vou te encorajar: ame-o ainda mais. Se você não crê em Jesus, tome uma decisão. Porque se você não decidir que Jesus é o Senhor da tua vida, alguma besteira vai se tornar o Senhor da sua vida. E que não seja mamão, que é caracterizado como amor ao dinheiro. Que o Espírito Santo te encoraje nessa manhã a que você não viva a vida, mas que você viva uma vida extraordinária, extravagante, honrando o nome de Deus. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deus é muito bom. Ai de nós se não fosse a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Só completando um pouquinho o que o Samuel falou do testemunho. O Samuel apontou rápido, né? A gente está com o tempo avançado, mas é sempre bom. O testemunho edifica, né? O testemunho estimula. Esse casal que veio com a filhinha de 1 aninho, eles foram morar na nossa casa quando vieram do Amazonas para cá. Moraram na nossa casa durante 3 meses. Nós nem sabíamos quem era, não nos conhecíamos. Depois nós alugamos uma casa para ele aqui em Rocha Miranda. Compramos um carro para eles, tudo no nosso nome, e abrimos uma conta no Itaú para ele. Ele movimentava tudo e vivia. A igreja de Honório amparou. Ele faz parte do presbitério de Honório durante 9 anos, trabalhou conosco aqui. E quando Samuel foi, antes de ir para Colorado, Samuel foi estudar em Kansas City, um curso na IHOP. E ali, esse casal, Bar e Deb, né, saíram lá de Colorado, foram 12 horas, 14 horas de carro a Kansas City, alugaram uma casa para Samuel, compraram um carro para Samuel e abriram uma conta para Samuel. As mesmas 3 coisas que nós fizemos, esse casal fez para ele e para Sabrina, para eles poderem ter o amparo. Já tinha a Lise, né, pequenininha, a Lise. Então, a Lise bebê, como a filha deles foi bebê quando chegou aqui no Brasil. A mesma idade, 1 ano e pouco. Então, essas coisas acontecem. E essas semeaduras, elas vão ficando para a eternidade. Nunca mais, depois quando Samuel foi
convidado por eles, vem para Colorado estudar outro curso aqui em Colorado. E eles aceitaram, nós abençoamos, e eles deram a casa deles, moram na nossa casa. Eles tinham uma casa muito grande, boa. Vocês moram aqui na nossa casa, vocês não precisam pagar luz, nem água, nem telefone, nem internet, vão comer com a gente. E eles foram para lá, e ainda ajudavam com a metade do curso em Colorado, que o Samuel fez. Então, toda semeadura vai ter uma colheita. A semeadura do bispo Antônio Carlos, da pastora Lília, a semeadura da apóstola Beth, a minha, do pastor John, pastora Penha, dos meus pais que semearam a vida toda, a colheita tem vindo de forma abundante. Quando nós vemos esses ar-condicionados, eu falo assim só para estimular você a não ficar na mesmice, a sair e dar passos maiores. Há uns 8, 9 anos atrás, eu e a apóstola Beth ganhamos de Honório e várias outras igrejas reunidas uma oferta de $55 mil, que na época deu R$110 mil. Aqui estão várias pessoas que ofertaram também, que daria R$110 mil há 8 anos atrás, 9. E nós estávamos em casa e a apóstola Beth falou: Samuel, eu acho que nós temos que dar essa oferta, devolver essa oferta para a igreja, porque tinham dado essa oferta para a gente dar entrada e comprar um apartamento para a gente. E nós devolvemos esse dinheiro para a igreja. E na época foi colocado todo esse sistema elétrico novo na igreja, todos esses aparelhos de ar-condicionado aqui em cima e lá embaixo, e foi gasto exatamente R$110 mil na época. Nós semeamos algo grande, Deus tem nos dado coisas grandes também. E depois nós conseguimos comprar um apartamento pequenininho, de 1 quarto. Depois conseguimos comprar um outro de 2 quartos. E depois nós compramos o outro de 3 quartos. Então Deus não falha, a promessa ela vem. Nós semeamos como o pastor John, pastora Penha, como eu e Beth, Carlinhos e Lília, e Renato e Nadir, Ney e Rosângela, Ronaldo e Ana Paula, Marcelo e Cristiane, pastor Wilson. Todos que estão semeando, que são fiéis a Deus, vão colher, vão ver o resultado, ou na sua vida, ou nos seus filhos, ou nos seus netos. Mas Deus vai honrar e Deus vai cumprir a sua promessa. Então, seja sempre fiel, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus acima de tudo e de todos. Ame acima de tudo e de todos. Vamos ficar de pé. Pai, sabemos que estamos aqui num momento profético, num momento de ordem na Tua Palavra, de ensino da Tua Palavra. E nós queremos, Senhor, que seja um momento de bênção para as nossas vidas. Que o meu coração, que o coração da igreja, todos se humilhem diante de Ti, peçam perdão a Ti, se humilhem e se quebrantem diante de Ti, pedindo perdão, pedindo purificação pelo sangue de Jesus, para este momento de obediência da mesa do Senhor Jesus, não a nossa mesa, mas a mesa do Senhor Jesus, porque assim foi ensinado. Jesus deixou esse ensinamento. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, a última ceia de Jesus, e ficou escrito esses ensinamentos para que nós façamos
tomando o pão, o corpo de Cristo, tomando o cálice, o sangue de Cristo, possamos ser abençoados, edificados, fortalecidos, renovando a aliança com Ele, firmando a aliança com Ele, para a glória, louvor, honra do seu santo nome. Amém. Os irmãos podem vir, os pastores podem vir aqui na frente, pastor Marcelo pode vir junto também. Vamos orar.